A ala do PL está se sentindo ameaçada. Tanto é que teve uma publicação do deputado federal Nicolas Ferreira que falou os possíveis nomes que estariam na mira do TSE para serem cassados. Dentre eles, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o próprio Nicolas, Carla Zambelli, tem o Gustavo Gaia, tem o Bolsonaro, enfim, vários nomes que poderiam a qualquer tempo perder o seu mandato. Isso aí vem preocupando muito a ala de oposição ao governo federal e não só a ala de oposição. Também deputados do centro vêm se preocupando com a facilidade de que um ministro da Suprema Corte pode retirar o mandato de um deputado. Então, tem uma estratégia que seria um contra-ataque do Congresso contra o TSE e contra os tribunais superiores. Eu vou explicar isso para você agora, de acordo com a matéria que foi publicada no jornal Metrópolis, a cartada final de bolsonaristas para frear cassações no TSE. Enfim, o que a gente precisa entender disso? O que a gente precisa saber sobre essa freada? O deputado e presidente da Câmara, Arthur Lira, ele falou contra o TSE e se mostrou revoltado, vamos dizer assim, com essa perda de poder que o Congresso vem tendo. Então, o Arthur Lira ele respondeu: quem pode ou não cassar o mandato de um deputado é a Câmara, e mandou o caso do Deltan Dallagnol para a Corregedoria da Câmara. Parte dos juristas entendem que a Corregedoria não pode fazer nada, porque decisão judicial se cumpre, e se vem a ordem do TSE, o Lira não poderia fazer nada, ele estaria descumprindo uma ordem judicial. Enfim, já tem uma outra ala dos juristas que entendem que sim, poderia o Lira barrar e pedir ou sustar o ato através de atos do Congresso Nacional, sustar a retirada do mandato do Dallagnol. O fato é que continua naquela celeuma, ninguém fala nada e quem que vai decidir? O próprio tribunal do TSE vai para o STF e lá no STF quase que as mesmas figurinhas marcadas. Aí vem um grande problema. Como sanar isso? Simples. A ideia é fazer uma PEC. E nessa PEC fica estabelecido que no caso de uma cassação do mandato, seja de deputado ou senador, o Congresso tem que decidir por maioria absoluta. Se houver a cassação de um deputado, a Câmara dos Deputados é quem vai dar a palavra final. E depois da decisão judicial, passa-se, a partir de então, o julgamento pela Câmara dos Deputados, que vai definir se ele perde o mandato ou não. Se for um senador, a partir do Senado é que vai estabelecer com maioria absoluta se ele perde o mandato ou não. Ou seja, seria limitar o poder do judiciário, entregando esse poder total de autorização ou não de perda do mandato para o Congresso Nacional. Em tese, seria uma medida plausível. Com o presidente da República funciona assim. Com muitos que vão ser processados, por exemplo, o presidente da República, simplesmente o STF ou a instância superior, no caso do governador, o Tribunal de Justiça, ele instaura o processo, mas quem vai dar a definição final é a Câmara dos Deputados. Então, eles querem que isso passe a ser agora uma atribuição legalmente em relação aos deputados e senadores do próprio Legislativo. É um contra-ataque. Bora lá, partindo para outra pauta agora, nós vamos falar sobre uma medida que Randolfo Rodrigues defendeu. Como vocês sabem, Randolfo Rodrigues é do Amapá. Do Amapá corre ali do lado o rio Amazonas. Para quem não conhece, deveria conhecer. Eu já fui a Macapá, é lindo, o pessoal fica praticando aqueles kitesurf lá. É uma terra maravilhosa, é um povo bonito demais e muito bom do Amapá. O que é a grande questão? A grande questão é que essa turma da esquerda, os deputados da esquerda, diziam que tinha um ex-presidente, um tal de Bolsonaro, que ele comia animal vivo dentro da floresta, ele invadia a floresta, pegava os bichinhos mais indefesos e comia vivo. Era um monstro, um mauzão. Ele colocava fogo nas florestas só para ver pegar fogo e acabar com tudo. Essa era a narrativa.
E os grandes protetores das florestas eram, lógico, a turma da esquerda. Era assim que era a narrativa. Só que agora o jogo mudou. Eles querem fazer exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. Ou seja, uma obra nitidamente contra as regras ambientais. E adivinha quem está doido para fazer isso? Sim, o senhor Randolph Rodrigues, conforme matéria do próprio UOL Notícias. Líder do governo, Randolph Rodrigues, criticou o IBAMA, que impediu essa exploração na foz do rio Amazonas e deixou rede após decisão contra petróleo na foz do rio Amazonas. Criticou a rede por quê? Porque a Marina Silva é a defensora ambiental e ela foi uma das que foi contra essa exploração de petróleo totalmente poluente na foz do rio Amazonas. E o Randolph Rodrigues não gostou nada disso e pulou fora do rede e parece que ele vai para o PT agora. Então saiu do Rede Cidadania e foi para o PT. Quem veio tirar onda? Era um dos que, a mando do Bolsonaro, entrava lá para comer filhotes de mico-leão dourado, cru, sem tempero nem nada e regado ainda a ovos de animais raros. O Ricardo Salles. Segundo eles, ele era o inimigo pessoal da Curupira. Pois é, ironia do que eu tô falando, tá? Mas ele veio aqui e tirou onda com o Randolph Rodrigues. Ué, não era o Randolph o ambientalista que vivia criticando o governo Bolsonaro pelas obras e licenças anti-ambientais? Agora ficou bravinho porque o IBAMA e a Marina Silva barraram o projeto de exploração de petróleo no seu estado, bateu o pezinho e saiu do partido? O amor venceu. Pois é, tirou onda e tirou bonito. Randolph deu a resposta, falou, eu não sou da tua laia. Mas a gente sabe muito bem como que as coisas funcionam. Ambientalista quando isso não te interessa, né? Bora lá, mais uma pauta que eu trago para vocês aqui. Uma revolta, tá? O deputado Paulo Bilinski, ele ficou revoltado por ter sido ofendido de nazista e fascista. Então, ele fala aqui sobre medidas judiciais que ele irá tomar, inclusive contra o youtuber Felipe Neto. O Felipe Neto, que tem um histórico de mover processos sobre todos aqueles que fazem críticas a ele, inclusive ele está participando de um atrito agora com a Antônia Fontenelle, mas olha só a fala do Paulo Bilinski aqui, citando o Felipe Neto. Lá o Felipe Neto me difamando em rede social, xingando eu de nazista e meu avô de nazista. Mas não pode, olha só. Ele é da pasta do amor. Então, olha só, olha o tamanho da fake news. A esquerda ela é tão iletrada que ela não tem capacidade de estudar o mínimo antes de xingar uma pessoa. Você chamar uma pessoa de nazista é muito sério. Eu sou a favor da liberdade, eu tô aqui pelo armamento do cidadão, eu sou pró-vida e o cara vem dizer que eu sou nazista. Essa narrativa eles construíram por quê? Porque o meu avô lutou para libertar a Ucrânia. O comunista invadiu a Ucrânia, o meu avô lutou para libertar a Ucrânia do comunista. Meu avô lutou num exército que foi armado pelos alemães, mas um exército que nunca jurou lealdade a Hitler, muito pelo contrário, jurou lealdade à Ucrânia. Só existiam 3 requisitos para que o meu avô lutasse pela libertação da Ucrânia, que a lealdade era à Ucrânia, que eles tivessem os próprios padres e que sim, que eles somente lutassem no fronte russo. Hitler não sabia da existência da unidade em que meu avô lutou. O exército ucraniano formado ali combateu o comunismo. E esse Felipe Neto, o Janones, o Choquei, todos vocês vão ser processados. Os meus advogados já estão em cima de vocês. Pode esquecer, o povo tem o direito de se retratar. Vocês que têm tempo para ler e para estudar vão ser processados. Mentirosos. E aí eu vejo lá o... Enfim, então a briga judicial hoje tá cada vez mais grave, né? Então, assim, Felipe Neto processa daqui e outro processa de lá. O que é a grande questão? A paridade de armas. É assim que eles agem. Então, faz certo o Paulo Bilinski processando o direito do acesso à justiça livre. Então, tem que processar mesmo. E lembrando vocês, gravem na sua cabeça, você chamar alguém de comunista não é crime. Você chamar alguém de fascista, nazista, é crime.
de calúnia. Você está caluniando a pessoa. Então, se alguém te chamou de fascista, de nazista ou de qualquer coisa nesse sentido, processe tanto o criminal quanto civilmente essa pessoa, que essa pessoa vai ter que pagar dentro da justiça, tá bom? Bora lá, mais uma para vocês agora da CNN. Julgamento do STF sobre revista íntima em presídios é suspenso e vai para o plenário físico. Vamos entender. O que é a última do STF agora? Segundo o STF, não tem que fazer mais a revista íntima em quem vai aos presídios. Não, ninguém vai passar por revista, as mulheres não vão revistar, guarda as mulheres não vão revistar as mulheres, guarda homem não vai revistar o homem, ou seja, se ele quiser entrar com alguma coisa no orifício, tá tudo bem, com uma faca, tem gente que enfia a faca naquele orifício que você sabe o que eu tô falando e entra para dentro do presídio. Enfim, hoje eles passam por revista íntima. O STF quer acabar com essa revista íntima e deixar que as pessoas lá entrem. Só que aí algo, no mínimo, interessante aconteceu. O STF já formou maioria, já estava dado como certa que isso aconteceria. Adivinha quem foi que fez um destaque? É um instrumento que se chama destaque. Ou seja, ele fala o seguinte, olha, todo mundo julgou, mas julgou no plenário virtual. Não estava olhando cara a cara um do outro. Eu quero fazer um destaque e pedir que comece do zero. Esse julgamento não valeu. Foi o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes pediu que esse julgamento voltasse do zero e começasse de novo. Mas uma coisa é certa, já se formou maioria, é só para ganhar tempo, mas fez coisa certa o Gilmar Mendes, tá? Eu acho que isso aí é um absurdo, eu acho um absurdo suspender as revistas íntimas em presídio. E você, qual a sua opinião? Eu posso estar errado, tá? Então, se eu tiver errado, sua opinião é importante para mim. Bora lá, pessoal. Notícia nova agora. Nova identidade. Mudou, tá? A nova identidade, que vai ser divulgada agora pelo governo federal, ela não vai fazer mais distinção de nome e nome social. Nome social é o nome que você declara, que você acha que chama. Então, se eu, a partir de hoje, achar que o meu nome deve ser Chuck Norris da Silva, eu serei o Chuck Norris da Silva. Ou Bruce Lee Gonçalves, o que você acha? Charmoso, né? Ah, mas não é só para questão de gênero? Não, eu me sinto o Bruce Lee. Por que eu não posso ser o Bruce Lee? Afinal, tem que ser assim. Então, a partir das novas regras, e isso aqui é o que informa a matéria do Metrópolis, se você, na hora de tirar a carteira de identidade, você vai dizer qual o nome que vai constar na carteira de identidade de acordo com sua orientação, de acordo com sua vontade, tá? De acordo com sua vontade. Vai ter muita gente chamada aí microfone, vai ter muita gente chamando aí Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Você teria coragem de colocar o seu nome de, eu sou agora o Alexandre de Moraes, sou o todo poderoso que manda no Brasil. Dá pra ser, né? Então, assim, vai mudar essa regra. Não vou dizer pra você se eu acho certo ou errado, tá? Porque você herda o nome dos pais, você poderia ter o direito de mudar. E a regra é muito burocrática. Não vou dizer se eu acho certo ou errado, mas eu tô colocando aqui pra vocês como é, tá? Como é. Vai ficar ruim pra aquela turminha que vai pra baladinha, né? E às vezes não sabe ao certo agora definir se alguém é mulher, se é trans, vai ficar um pouquinho mais difícil, mas tá tudo bem. Com a identidade não prova, né? Mas vamos lá. Outra questão também, não vai estar lá previsto o sexo da pessoa, se é do sexo masculino ou sexo feminino. Alguns acham que é um avanço, outros acham que é um retrocesso, mas o que me importa é a sua opinião. E a sua opinião, o que você acha? Coloca no comentário aí. E sobre isso aqui eu não fiz uma opinião formada ainda, tá? Tô estudando o caso para poder trazer uma opinião formada para vocês, tá certo? Se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário que ficou até o final do vídeo. É sempre importante para mim o seu comentário. É sempre um prazer ter você aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo que a gente trouxe para você. E amanhã tem mais, tá? Mas sábado? Sim, sábado, domingo, dia dos pais, dia das mães, dia de finado, não importa. A gente tem que estar sabendo o que acontece no nosso Brasil. E eu vou estar aqui trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Obrigado, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo.